Boa tarde. Boa Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bem, pessoas lindas. Pati, boa tarde. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Cezeias? Tudo bem, Renatinha? Tá tudo jóia. Vou dar mais alguns minutinhos aqui para o pessoal entrando. A gente já começa. Oi, boa tarde, Reis, Isaías, Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Taia. Tudo bom? Boa tarde. Jóia. Boa Tá tarde. bom. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Robson. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fernando. Vou dar só mais um minutinho, aí a gente já começa, tá bom? Bom, pessoal, eu vou começando aqui.
Primeiro, agradecer a Sueli por trazer essa pauta para a gente, fazer essa pesquisa aí de temas, para a gente sempre agregar um pouquinho a mais nos condomínios, nas sindicâncias, com os zeladores. Obrigada, Sueli. Agradecer ao Marcelo, que está aqui podendo, né, transformando isso possível, dando todo o apoio aqui à tecnologia. Obrigada, Mar. Agradecer a todo mundo Nada, Rê. Agradecer a todo mundo da habitacional, todo mundo que tirou um tempinho, síndicos, zeladores, prediais, para trocar essa ideia com a gente. Pessoal, hoje o tema são serviços obrigatórios, as bases legais das periodicidades. Para falar um pouquinho desse tema, trocar essa ideia com vocês, convidei o Henrique Souza, que é de uma empresa que presta serviços para alguns condomínios habitacional, assessoria de AVCB, principalmente. Então, ele tem bastante conhecimento na área de AVCB e tudo que envolve, né, AVCB, Brigada, NR10, enfim, laudos de para-raio. Então, ele vai trocar essa ideia, vai contribuir bastante com o nosso tema hoje. Henrique, se quiser se apresentar, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Henrique, sou da empresa Dinâmica. Peço desculpas um pouquinho pela rouquidão aí, minha voz está um pouquinho fanha. Tive um pequeno problema de saúde essa semana, mas já estou me recuperando. Sou da empresa Dinâmica, sou o gerente administrativo aqui da empresa. Nós cuidamos de toda a parte de segurança contra incêndio. Temos essa expertise aí, mais de 10 anos no mercado. Temos essa parceria com a habitacional aí de longa data em diversos condomínios residenciais e comerciais. Nós atuamos também com a parte de treinamentos de brigada de incêndio, simulado de abandono. E estamos aqui para contribuir da melhor forma possível, tirando as dúvidas relacionadas à segurança contra incêndio, renovação de AVCB, periodicidade e tudo mais. Se tiver alguma dúvida, a gente está totalmente à disposição. Obrigada, Henrique. Então, hoje a gente vai falar de obrigatoriedades, né? A AVCB acho que é uma das principais, aqui a mais ampla, né? Tem mais dúvidas, mas a gente vai falar de bem que são fundamentais para o bom funcionamento do condomínio. Deixa eu fechar aqui. Bom, vamos começar. Então, serviços obrigatórios, né? Deixa eu ver. A gente vai começar primeiro falando das bases legais, né? Então, existe todo um aparato jurídico aí, todo um conjunto de regras que especificam, né, o que o condomínio precisa fazer para ter todas as obrigações em dia. Gente, eu só esqueci de falar, mas assim, vai ser um bate-papo, então se vocês tiverem dúvida, pode mandar no chat, eu vou olhando aqui, vou anotando as perguntas, e quem tiver dúvida, quiser se manifestar, pode interromper a qualquer momento que a gente está aqui para tirar dúvidas mesmo, tá? Então, bom, as bases legais. Então, a gente começa com a legislação, né? Toda a legislação federal, estadual e municipal. E aí, quando eu falo em legislação, eu estou falando em leis, estou falando em decretos, portarias, resoluções, todo essa conjunto de normas, né, de regras, que em todas as esferas, né? Federal, estadual e municipal. Algumas leis vão vir de resoluções, portarias, leis, decretos vão vir de secretarias específicas de alguns estados. As normas as leis para um estado pode ser de um jeito, para outro pode ser de outra forma. Então a gente vai focar em legislação para a cidade e para o estado de São Paulo, tá? Legislação, então, essa parte de federal, municipal e estadual. E depois a gente vai falar das NRs, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. São, acho que, mais de 40 normas, algumas delas se aplicam às edificações também. Então, por mais que sejam normas trabalhistas, algumas são amplas e elas envolvem um ambiente de trabalho. Se a gente pensar o condomínio, né, como tendo funcionários orgânicos e funcionários terceirizados, esse ambiente tem que estar preparado para o trabalho seguro dessas pessoas. E depois a gente vai falar sobre as NBRs, né? As NBRs são as normas brasileiras. Essas normas, existe NBR para quase tudo, assim. E essas normas, elas especificam padrões, parâmetros, métodos, enfim, elas são bem abrangentes em alguns casos, e elas são emitidas pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Esse é um órgão particular, não é um órgão público, tá? E você consegue ter acesso às normas, só que as normas da ABNT, elas são pagas. Então, diferentemente
de toda a legislação que está disponível na internet, todas as NRs, que também está disponível no site do Ministério do Trabalho, as NBRs não, você consegue as versões online, mas você tem que pagar para ter acesso a elas, tá? Algumas leis, elas vão falar que, na ausência de legislação específica, de decretos, leis, portarias, resoluções, o que deve ser seguido é a NBR. Então, muita gente fala assim que norma não é lei, mas ela tem força de lei a partir do momento em que a legislação fala que, na ausência de uma lei específica, deve-se seguir o que está escrito nas NBRs. Então, essa dúvida, ela é uma dúvida, assim, para quem não tem essa informação, porque para quem tem é muito claro. Algumas legislações falam, inclusive, que se a gente não tiver normas brasileiras específicas, deve-se seguir as normas internacionais. Então, para construção, por exemplo, normas de construção em estrutura metálica, é muito comum usar normas americanas, normas de outros países, porque em algum momento a gente precisa de algum outro respaldo que as normas brasileiras não abrangem. Então, norma tem, sim, força de lei a partir do momento em que a legislação admite essa possibilidade, tá bom? Bom, dito isso, a gente vai para a massa, que é o que a gente quer saber aqui do nosso bate-papo, né? Quais são as principais obrigatoriedades dos condomínios e quais são as leis, né? Onde é que está escrito que eu tenho que fazer isso e quando que eu tenho que fazer isso, né? Qual período, prazo, enfim. Aqui nós pegamos realmente os principais, porque a legislação ela é muito abrangente, assim, tem muita lei e a gente infelizmente não consegue nesse período que a gente tem abranger todas elas, então nós pegamos aqui as principais. Vamos começar com a AVCB, que é o mais polêmico de todos, né? Então, o AVCB, ele vai ter a sua base legal, né, a sua obrigatoriedade no Decreto Estadual 63.911, que o decreto que institui o Regulamento de Segurança contra Incêndio. Esse decreto, ele está disponível no site do Corpo de Bombeiros, você pode ler e baixar ele na íntegra. E o AVCB, o período do AVCB, ele é ditado dentro das instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. Tem várias instruções técnicas e algumas não se aplicam para os condomínios, mas a maioria sim. Vou te mandar, tá? Alguém pode... Acho que alguém está com o microfone aberto. Pode ir. Tá bom, obrigada, Má. Então, o AVCB, ele é regulamentado por esse decreto estadual, tem as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, que vai dizer o que tem que ser feito para obter e, além da obtenção, para manter as medidas de segurança e combate a incêndio, né? Então, dentro do site do Corpo de Bombeiros, vocês têm lá toda a legislação vigente e a legislação anterior. Isso porque alguns condomínios, né, eles são anteriores a esse decreto, né? E a gente tem sempre que observar os condomínios e olhar os condomínios à luz da legislação da época em que eles foram construídos, né? Não adianta a gente querer também pegar um condomínio que foi construído na década de 50, 60 e querer que ele se adapte às normas vigentes do ano de 2018, não tem como. Então, por isso que os bombeiros deixam disponíveis no site as legislações anteriores, para que a gente faça a consulta e consiga sempre ter uma leitura correta, né, das medidas de segurança. A periodicidade e a obrigatoriedade. Todos os condomínios residenciais têm a obrigatoriedade de fazer a renovação a cada 5 anos. Os condomínios comerciais a cada 3 anos. A vigência da primeira licença do AVCB, que é aquela quando o condomínio sai da construtora, ele tem 1 ano só de vigência. Então, saiu da construtora 1 ano, porque geralmente a edificação está desabitada, não existe uso, né, da edificação, então não faz sentido expedir um documento que tem o prazo de duração tão amplo. Então, essa primeira licença é 1 ano para todos, né? Seja comercial ou residencial. A cada 5 anos tem que fazer a renovação para os residenciais e a cada 3 anos para os comerciais. Existe também uma licença que tem vigência de 1 ano, que tem vigência de 5 anos, que é o AVS,
que é o auto de vistoria de segurança, que é da prefeitura. E ele é só para condomínios comerciais, tá? Então, o AVCB é emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar e o AVS é expedido pela Prefeitura de São Paulo. O AVS, um dos itens do AVS é o AVCB. Então, os condomínios comerciais que têm que tirar o AVS têm que ter o AVCB vigente. E quando você emite o AVCB, quando o condomínio consegue a licença, né, do Corpo de Bombeiros, lá no rodapé do Corpo de Bombeiros tem uma obrigatoriedade, que é manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização do condomínio. Então, tudo que foi feito ali de instalações elétricas, brigada de incêndio, para-raio, saída de emergência, instalações de gás, hidrantes, pressurização de escadas, gerador, detecção de alarme, enfim, todos os itens que foram verificados durante a vistoria do Corpo de Bombeiros para a obtenção do AVCB, eles têm que se manter em condições de utilização. Então, o ideal seria fazer a renovação dos laudos anualmente, para fazer a verificação se todos os itens que foram verificados continuam em condições de uso. Essa é uma notinha de rodapé que tem lá no AVCB, e que às vezes a gente não repara, mas além de ter uma notinha de rodapé para ter a fixação do AVCB em local visível para todo mundo, também tem essa nota que as medidas de segurança têm que se manter em condições de utilização. Tá bom? Vou passar para o próximo. Brigada de incêndio. A brigada de incêndio, a NR23, né? É um dos itens também verificados durante a obtenção do AVCB. E aí, a brigada está regulamentada pela NR23, NR, norma regulamentadora, então está lá no site do Ministério do Trabalho, e ela também é regulamentada pela Instrução Técnica número 17 do Corpo de Bombeiros. A brigada ela tem a renovação anual, e aí existe uma tabela com uma série de qualificações. Então, dependendo do tipo de edificação, do grau de risco de incêndio, enfim, tem uma série de critérios que você tem que fazer lá a determinação para saber qual o nível de treinamento que esses brigadistas vão precisar. Mas, no geral, o que é pedido dentro de uma brigada de incêndio? No mínimo, um participante por andar e 80% dos funcionários. Parte daí. Esse é o nível básico de treinamento. Então, o que acontece? A gente sabe que, assim, por exemplo, principalmente condomínios residenciais, durante o dia, se a gente for marcar uma brigada de incêndio, tem muita gente trabalhando fora e a gente acaba não conseguindo esse quórum. Bombeiro, ele até aceita se tiver uma quantidade mínima ali razoável, né? Não, se participar 2 pessoas de um prédio de 20 andares, ele não vai aceitar. Mas se tiver ali, sei lá, uns 10 participantes e pelo menos todos os funcionários, ele acaba abrindo algumas exceções por saber que existe essa dificuldade do mundo real, que é conseguir uma pessoa para cada andar. E aí, para os condomínios comerciais, é necessário o plano de abandono. Então, não sei se vocês já viram aqueles treinamentos, desce todo mundo, faz o treinamento, enfim, é necessário para os condomínios comerciais. Para os residenciais, não. Tem uma pergunta aqui da Suzana. Prédios com mais de 50 anos, é obrigatório colocar hidrante conforme o novo decreto? O hidrante é um item que os bombeiros não abrem mão, assim, não tem não tem choro nem vela. Mesmo os condomínios mais antigos, aí o Henrique pode até dar a contribuição dele, porque ele está diretamente trabalhando diariamente com isso. Mesmo os condomínios mais antigos, agora eles estão sendo obrigados a fazer essa instalação dos hidrantes. Quer falar, Henrique? Deixa eu ver se eu te acho. Bom, quem fez a pergunta foi a? Foi a Suzana. Suzana, existem vários fatores para ser instalado o sistema de hidrantes no prédio, né? Existe a questão da posição da reserva de incêndio, existe a questão da idade do prédio, com certeza. Então, tudo isso é levado em consideração na hora de fazer a análise de instalação do sistema de hidrantes. Porque é considerado
o grau de dificuldade de instalação do sistema também. O bombeiro faz essa análise, então a gente pega o projeto, coloca para análise do bombeiro, até mesmo sem o sistema de hidrantes, vai depender da análise da estrutura do prédio, são vários fatores. Então, pode ser que seja isentado dependendo da estrutura do prédio, idade do prédio. Existe uma instrução técnica 43 que faz essa avaliação, né, de acordo com o decreto pelo qual rege o prédio no momento, né? Por exemplo, o primeiro decreto é de 83. Então, os prédios anteriores a 83, eles vão seguir o decreto de 83. Então, a instrução técnica 43, ela dá essa diretriz em quais as medidas de segurança vão ser obrigatórias para o condomínio. Geralmente, se você não tem... A reserva de incêndio, ela fica lá em cima nas caixas d'água, né? Se você não tem, por exemplo, uma estrutura que suporte a reserva técnica, se você não tem a reserva técnica mínima exigida, também existe dentro do decreto, você vai conseguir uma diminuição do volume, por exemplo. Então, assim, é um item que, pela prática, a gente tem visto que o bombeiro não tem aprovado sem. O condomínio tem que justificar de forma, assim, muito técnica e realmente ter justificativa para não colocar. Mas existe a possibilidade, é difícil, né, Henrique? Eu não tenho visto abrirem mão de hidrante, assim, tem que ser uma justificativa muito, assim, não tem como mesmo, não tem como fazer nem o mínimo. E aí eles conseguem isentar, né? Sim, tem que ser muito bem estudado. Né? Eu posso complementar a resposta? Pode, claro. Mauro, pode, claro. Mauro Tá bom. dinâmica, gente. Isso. Deixa eu complementar a resposta, né? A pergunta foi, né, se para prédios existentes, se é obrigatório a instalação de hidrante, né? Com mais de 50 anos, Mauro. Com mais de 50 anos, isso. O Corpo de Bombeiros tem uma instrução técnica, que é a instrução técnica 43. E nessa instrução técnica, ela é bem curtinha, ela pode até ser consultada no Google, no site mesmo, é a instrução técnica 43 do Corpo de Bombeiros. E já na primeira ou segunda página, ele estabelece quais são as medidas básicas de segurança contra incêndio para prédios existentes. E lá tem um período de ano a ano, tal. Geralmente, o divisor de águas é em 1983, porque em 1983 foi onde teve o primeiro decreto de segurança contra incêndio no estado de São Paulo, né? E nessa instrução técnica 43, lá fala quais são as medidas de segurança contra incêndios anteriores a prédios de 83. E no rol de exigências, lá também consta hidrante. Então, hidrante não é negociável, hidrante é obrigatório todo prédio com área superior a 750 metros quadrados a ter sistema de hidrante. Muito embora ele é existente, mas a legislação, ela obriga para prédios existentes também instalar hidrantes, tá bom? Então, a gente não tem... Você não vai conseguir aprovar um projeto no bombeiro sem colocar hidrante, mesmo sendo existente. Não há nenhuma exceção, tá bom? A não ser nos casos menores de 750 metros quadrados e menores de 12 metros de altura, não é isso, Mauro? Para edificações com para edificações com área, né, menor que 750 metros quadrados ou, né, menores de 12 metros, né, tem que ser menos 750 metros quadrados, inferior a 12 metros, aí está isento de hidrante, tá? Uhum. Mas para torres residenciais não vai conseguir, né? O prédio onde eu moro, ele se encaixa nesse padrão de área, né? Então, ele é bem antigo e aqueles prédios de 3 andares acabam se encaixando. Mas, eu coloquei essa pergunta. Oi, Suzana, pode falar. Não, acho que o microfone aberto, já fechei. Ah, tá. Bom, Suzana, se tiver mais alguma dúvida, você pode colocar aqui no chat que a gente vai lendo, tá bom? Aí o Pedro perguntou se a validade do AVS também é 3 anos, é de 5 anos, tá, Pedro?
o AVS. Isso, o AVCB ele tem validade de 5 anos para prédios residenciais e para todos os demais usos são 3 anos, tá bom? Isso. Ah, não, é que ele perguntou sobre o AVS da prefeitura. Ah, tá. Posso dar uma palavrinha sobre o AVS? Por favor. O AVS, ele é emitido pela prefeitura na entrega de obra. Então, quando é tirado o ABITSE, aí sai o AVS, que é o auto de vistoria de segurança emitido pela prefeitura com base no AVCB, ele tem validade de 5 anos. Após esse período, ele altera o nome, ele vira certificado de manutenção de segurança. Então, ele também essa validade de 5 anos, mas aí já muda o nome. O AVS é na entrega de obra e após esse período ele vira certificado de manutenção de segurança. Exatamente. E lá no site da prefeitura também tem um link que ele é bem didático, na verdade, que ele fala quem deve requerer, quando deve requerer, como deve requerer. É um passo a passo, bem didático, assim, para quem tiver depois dúvidas e tal. E aí também entra esse critério de 750 metros quadrados, né, edificações que sejam comerciais. Então, tem também uma lista de exceções lá para fazer. Então, seguindo aqui, gente, o Mauro, só para vocês saberem aqui, o Mauro é autoridade quando se fala em AVCB, porque ele já foi bombeiro, já participou aí das discussões sobre normas do bombeiro, então ele tem uma biblioteca na cabeça aqui, sempre muito boa contribuição, tanto do Mauro quanto do Henrique. Bom, falando de brigada de incêndio, né, então, o mínimo lá, o ponto zero é um participante por andar, 80% dos funcionários, e plano de abandono para os condomínios comerciais. E renovação anual, né? Anualmente tem que fazer esse treinamento de brigada de incêndio. Vamos lá para o próximo. Brigada de incêndio, extintores e mangueiras. Extintores. Bom, existem algumas portarias do Inmetro, né? Então, o Inmetro, ele fiscaliza e ele é quem acredita as empresas para fazerem as recargas de extintores, né? Ele que é o órgão, um órgão denominado para fazer essa fiscalização. Existem algumas NBRs, né? Que são aquelas normas brasileiras sobre inspeção e fabricação de extintores. E tem a instrução técnica número 21 do Corpo de Bombeiros. Então, nessa instrução, na verdade, a gente vai ver mais a parte de aplicação dentro do condomínio, né, e como classes extintoras. Então, existem AVCBs de classe A, B e C, e você tem que ter pelo menos 2 extintores por andar, sendo eles de classe B e C e classe A, ou 2 de classe A, B, C, né? A gente tem alguns condomínios aí que tem esses extintores de classe A, B, C, que ele engloba todos os tipos de incêndio, né, que a gente vai apagar. Então, em materiais, incêndio em óleo, em parte elétrica, em materiais, papéis, enfim, madeira. Então, cada classe abrange um tipo de material diferente, mas o ABC, ele abrange todos. E aí, ele tem a recarga um pouco mais cara, né, um extintor mais abrangente, mas também tem o preço, né. E aí, lá no Inmetro, a gente tem aqui deixa eu desligar aqui. Lá no Inmetro, a gente tem no Inmetro, não, desculpa. A gente tem as portarias, né? Dizendo qual que é a periodicidade para a gente fazer essa inspeção nos extintores. Então, a inspeção visual, né? Aquela que a gente faz no dia a dia, né? A inspeção de nível 1, você pode fazer mensalmente, diariamente, você pode fazer com a periodicidade que seja necessário para o edifício, né? E aí tem um manômetrozinho lá que vai indicar a pressão dentro do extintor, né? Dentro do cilindro. Se por um acaso aquela pressão diminuir, aí não tem que esperar a próxima inspeção para fazer a manutenção, por exemplo, desse extintor, né? Quando que é feita essa inspeção da recarga? Ela é anual. Então, anualmente tem que fazer a inspeção de nível 2, que é a inspeção da recarga dos extintores. A cada 5 anos, tem que fazer o teste de nível 3,
que é o teste hidrostático, que é o teste do cilindro. Então, não vai haver uma recarga, né? Na verdade, vai ter que fazer a recarga porque você vai testar o cilindro, tem que tirar o material que está dentro. Porque o cilindro, ele com o tempo vai oxidando, vai perdendo massa, né? Então pode ter algum furinho, as borrachinhas elas podem ressecar e aí existe, né, perda de pressão de dentro do cilindro. Então esse cilindro tem que ser testado a cada 5 anos para ver se ele tem capacidade de ser efetivo na hora do uso. E é o teste de nível 3. Os extintores de CO2, eles são uma polêmica, né? Porque muita gente fala sobre a revalidação da recarga, e ela realmente é possível. Os extintores de nível 2, eles não, de CO2, desculpa, eles não têm um manômetro, como ele é de alta pressão, ele não tem um manômetro lá na mangueirinha dele, né? Então, como é que a gente faz para saber se a carga ali dentro está íntegra? É através de pesagem. Se tiver perda de mais de 10% do volume do cilindro, então quer dizer que esse cilindro está sofrendo despressurização. Essa inspeção técnica da pesagem tem que ser feita a cada 6 meses, e você pode abrir mão da manutenção da recarga do CO2 se ele não apresentar perda de mais de 10% dessa pressão interna e se for revalidada pela empresa que fez a recarga anterior. O que acontece na maioria dos casos? Às vezes as pessoas trocam de empresa de um ano para outro, e a empresa não pode fazer essa revalidação de carga. Então, por isso que às vezes é difícil a gente conseguir fazer essa revalidação. Mas para os condomínios que sempre fazem com a mesma empresa, pode-se solicitar para fazer essa pesagem e verificar se ele não perdeu mais de 10% do volume. E aí, essa mesma empresa pode revalidar essa mesma carga por até 5 anos consecutivos. Depois disso, não tem mais como fazer. Mesmo que não tenha tido perda de pressão, tem que fazer a recarga conforme os outros, a recarga anual, e aí depois segue-se com as inspeções. Deixa eu só ver aqui, porque... Peraí, pronto. A Celina tem uma pergunta. Boa tarde. Condomínios residenciais horizontais. Se faz necessário ter o AVCB? Você está falando daqueles condomínios de casa, né, Célia Regina, né? Confirma para mim se são aqueles condomínios de casas. Aí a gente responde aqui para você. Quanto isso, deixa eu voltar aqui. Seguro predial. Seguro predial. Seguro, ele é lei federal, aí já não varia de estado para estado, né? Está lá dentro do Código Civil, nos artigos 1346 e 1348, que o síndico tem que realizar, o síndico ou o responsável legal pela edificação tem que realizar o seguro da edificação. Isso é inegociável. E aí a renovação é anual. Anualmente tem que fazer esse seguro. O que a gente sempre fala para os síndicos, né? Se atentar para a abrangência das coberturas. Então, de repente, o condomínio fez lá um primeiro seguro na década de, sei lá, nos anos 2000, e nunca foram atualizados os valores. Quando houver algum seguro, pode ser que o valor esteja muito defasado com os valores que são praticados atualmente. Então, assim, é para ser feito anual, e anualmente o síndico tem que debruçar ali um tempinho para verificar se as coberturas elas estão adequadas para a realidade atual, né? Porque não adianta só ficar renovando sempre com a mesma cobertura e não se atentar se os valores realmente fazem sentido para o cenário que a gente tem, né, nesse momento. E aí sempre se atentar para algumas coberturas que são interessantes. Então, ruptura de tubulação assim, item primordial, né? Enfim, a gente tem muito sinistro com relação à ruptura de tubulação, e aí o síndico, se quiser questionar quais os tipos de cobertura, é melhor diminuir um, aumentar outro e tal, a gente sempre está aqui para dar esse suporte, coloca a corretora e as seguradoras em contato, a gente sempre consegue organizar para, de repente, se eu aumentar muito uma cobertura, vai ficar muito caro o meu seguro, mas aí, de repente, tem alguma outra que a gente consegue diminuir, né? E fazendo esses ajustes para que a gente consiga renovar o seguro, mas principalmente renovar para uma cobertura que faça sentido naquele momento para o condomínio.
a Celina falou assim, sim, são os condomínios de casa. Henrique, me corrija se eu estiver errado, mas os condomínios residenciais, eles precisam garantir algumas medidas, por exemplo, sinalização de emergência, extintores, mas eles se aplicam ao CLCB, né? É isso ou não? Vai depender da área comum do condomínio. No caso, salão de festas, guarita de portaria, então toda a área comum às vezes tem estacionamento subterrâneo, então vai depender da somatória da área comum. Se a somatória da área comum não for superior a 750 metros, ele entra na licença simplificada que é o CLCB. Se a somatória da área comum for superior a 750 metros, aí ele vai entrar como AVCB e também vai precisar ser instalado hidrantes. Legal. O CLCB é uma licença simplificada, né? Como o Henrique diz, também emitida pelo Corpo de Bombeiros. Eu não lembro o que ele significa, Henrique. Certificado de licença de bombeiros. Certificado, não é um auto de vistoria, né? É um certificado de licença. Isso é porque muitas vezes não há necessidade da vistoria ser realizada pelo Corpo de Bombeiros. Quem assume a responsabilidade é o engenheiro ou arquiteto que está assinando pelo projeto simplificado. Legal. Legal, obrigada pela pergunta, Célia. Obrigada, Henrique. Vamos seguir aqui. Renata? Oi. Renata? Denilson. Oi. Posso tentar contribuir um pouquinho em relação ao seguro? Pode. Outra coisa que é importante também, ao contratar, é verificar o valor de novo, por conta da depreciação do imóvel, tá? E aí você evita a depreciação, valor de novo. Esse é conhecimento, tá bom? Legal. Obrigada pela contribuição, Denilson. Bom, fachada. A fachada é uma lei municipal, então é uma lei da cidade de São Paulo, especificamente, né, de 88, que ela fala, basicamente, a fachada ela tem que ser limpa ou repintada a cada 5 anos. O que acontece? Os fabricantes de revestimentos, né, para fachada, eles geralmente colocam lá no manual de áreas comuns que a validade ou a garantia, né, é de 2 a 3 anos a garantia do produto. Então, a obrigatoriedade, a lei manda que seja feita a cada 5 anos, mas o fabricante só dá garantia do produto de 3, geralmente quando é fachada, quando é pintura, né? Ou algum material de texturização. Então, assim, não é só porque a lei manda tem um prazo específico de 5 anos que a gente tem que deixar o negócio degringolar até arrumar. Então, assim, a legislação é essa, a obrigatoriedade é essa, mas é sempre bom ficar de olho para ver se tem alguma necessidade de intervenção antes desse período legal. Isso para tudo, né? Eu estou falando aqui de fachada especificamente, porque já surgiram algumas dúvidas com relação ao período que o fabricante certifica e ao período que a prefeitura exige, mas é isso, a gente sempre tem que ir pelo bom senso do que vai fazer mais sentido e trazer mais benefícios para o condomínio, né? E para a segurança de todos. Fachada, vamos aqui para eletricidade, né? Serviços de eletricidade. Você está passando, desculpa, você está passando para já a eletricidade, mas naquele item que estávamos falando dos extintores, da recarga dele, das mangueiras, algum comentário? Porque uma coisa que percebo que todo ano que tem, a empresa leva para fazer o teste, e até às vezes já teve casos de levar mangueira nova e depois voltar com uma reprovação dizendo que tem furo. É uma coisa que fica... Isso é o que faz, por exemplo, a mim, trocar a cada ano de uma empresa. O ano passado eu fiz com uma. Aí veio com 10 mangueiras novas. Eu falei, nossa, mas como é que pode? Elas ficam quietinhas lá, graças a Deus, que continuem quietinhas. E elas se furam, eu fico sem entender. Isso daí tem alguma coisa? De repente eu posso só encaminhar os extintores para fazer a recarga e as mangueiras, eu entender que talvez elas possam... Enfim, que problema que teria, na realidade, se eu não mandasse as mangueiras para esse teste?
Não, as mangueiras, elas precisam também passar por pelo teste hidrostático, né? O mesmo teste que os cilindros passam. Esses são anuais. O microfone aberto, obrigada. Mas os testes, eles são anuais. O próprio Inmetro especifica que ela tem que ter o selo ali de verificação anual, e o próximo período de teste, né, que é no próximo ano. O que acontece muito, que eu vejo muito acontecer é assim, algumas mangueiras, não sei se é o caso do seu condomínio, mas eu vejo muito acontecer no geral. As mangueiras, elas ficam dentro dos hidrantes e alguns hidrantes são meio úmidos, assim. A mangueira por dentro, ela é uma borrachinha, não sei especificamente qual que é aquele material, ela acaba ressecando. E aí, ao ressecar, se ela está lá paradinha e você não usa, não vai acontecer nada, mas na hora que você faz o teste, ela acaba trincando. É muito comum trincar próximos aos apoios, ali onde ela está dobrada, às vezes, então tem uma dobra ali. Na hora que faz o teste, aquela dobra que já é um ponto de estresse ali para o material, acaba. O que é permitido? Você fazer a reempatação. Essa reempatação, ela também tem ela não pode ser feita na mangueira, não pode o que é feito, né? Pega aquele bico, que é no final da mangueira, corta aquele trecho que foi reprovado e diminui o tamanho da mangueira, né? Então, se a mangueira tem 15 metros, acaba ficando com 14 metros e, sei lá, 70 centímetros. O que você não pode fazer é cortar muito esse tamanho, né? Então, tem também uma faixa de corte ali que é permitida. Se o furo foi feito fora dessa faixa de corte, aí não tem jeito, a mangueira é reprovada. Mas acontece muitas vezes da mangueira vazar, não porque foi furada, mas porque o material estressou e ele acabou rompendo ali. Então, há vazamento durante o teste, e aí não tem jeito, essa mangueira vai ser reprovada. O que a gente recomenda sempre para os condomínios? Verificar se as mangueiras estão bem aduchadas, né? Que aquele enrolamento, não sei nem se existe essa palavra, é aquela forma de guardar em que você faz a dobra no meio e enrola as duas pontas juntas, para ver se ela não está apoiada, de repente, em alguma coisa que possa ser cortante, para ver se, de repente, a ponta não está virada ali, onde pode causar algum ponto de estresse do material. Então, isso também faz parte da rotina de vistoria do condomínio, para ver se essas mangueiras, de repente, alguma criança brincando, se mexeu ali, colocou alguma coisa que possa danificar. Mas elas precisam passar por testes anuais, sim. Bom, voltando então para a eletricidade, tem a lei federal que determina a obrigatoriedade de possuir aterramento, né, das edificações possuírem aterramento. Tem a norma regulamentadora NR10, e aí é um ponto interessante, porque muita gente surge com a seguinte dúvida: eu não tenho funcionários orgânicos, eu preciso fazer o laudo de NR10? Sim, precisa, porque a NR10 ela é segurança em instalações e serviços de eletricidade. Então, por mais que você não tenha funcionários orgânicos, em algum momento você vai ter que ter alguém ali para fazer a verificação, fazer a manutenção, fazer a limpeza, alguém que entra ali para, sei lá, para fazer detetização, para ver, enfim, você vai ter circulação de pessoas ali. Então, esse ambiente, como eu falei lá no início, a norma regulamentadora, ela vai regulamentar o ambiente de trabalho. Esse ambiente tem que estar seguro para receber pessoas que são orgânicas ou pessoas que são terceirizadas. Tem que estar seguro para receber pessoas, no geral, e ponto. Então, se o condomínio não tem funcionários orgânicos, ele ainda assim tem que fazer a parte que compete a ele, que é fazer o laudo de NR10 com relação às instalações, tá? O que acontece? As empresas que são prestadoras de serviço, né, terceirizadoras de mão de obra, elas têm que dar o treinamento para as pessoas, o treinamento de NR10 para os funcionários, e aí são as empresas terceirizadas. Mas o condomínio precisa ter a NR de instalações, tá bom? E aí também tem a norma 5410 de instalações elétricas e a instrução técnica número 41. A periodicidade, né, do laudo de NR10, ele tem que ser feito a cada 2 anos.
E aí tem alguns pontos assim que entram também lá no AVCB, são pontos que vão ser identificados no atestado de conformidade das instalações elétricas. Então, por exemplo, proteção das partes vivas, né, proteção dos barramentos, para que não leve choque, sinalização de segurança, são as partes que mais pegam, né, nessa parte de vistoria de Corpo de Bombeiros. E aí, lá no Corpo de Bombeiros, existe o atestado que vai falar tanto das instalações elétricas quanto do para-raio. Então, o profissional que está assinando o atestado, ele vai assinar a conformidade desses dois itens, eletricidade, né, instalações elétricas e sistema de proteção de descargas atmosféricas, que é o SPDA. Vamos voltar aqui, eletricidade. E aí, na sequência, um casadinho com outro ali, que é o SPDA. Então, o SPDA, ele tem uma lei federal, né, e aí vale para todos, né, que torna a existência do condutor terra, que é exatamente a mesma lei da NR10. Eles andam juntinhos, né, SPDA e NR10, e instalações elétricas. E aí tem a norma própria, que é a 5419, e a instrução técnica do Corpo de Bombeiros também especifica alguns pontos do SPDA. A periodicidade, né, em que você tem que fazer esse laudo de inspeção do para-raio. A inspeção visual, ela tem que ser feita a cada 6 meses, que é aquela inspeção que você vai ver se existe alguma... está enferrujado, por exemplo. Eu já fui em condomínio em que o tirante que segura o mastro do SPDA tinha sido cortado, olha só, por uma linha de pipa. Então, uma linha de pipa rompeu um cabo de aço que segura um mastro de SPDA. E isso a gente vê no dia a dia, né? Não precisa esperar o laudo ser feito para que esse tipo de coisa seja apontada. Então, existe a inspeção visual a cada 6 meses, e a inspeção completa com as medições, medição ômica e medição de continuidade, ela é exigida anualmente para ambientes em que tenha uma atmosfera agressiva, né? Então, ambientes onde tenha muitas unidades fabris, ou ambientes, por exemplo, que tenha algum elemento corrosivo em suspensão, enfim, e em áreas litorâneas, né? Que aí o próprio mormaço ali, um ambiente litorâneo, se encarrega de degradar as coisas com mais rapidez. E essa inspeção completa a cada 3 anos para os demais ambientes não corrosivos em áreas não litorâneas. E aí, claro, essas inspeções têm que ser feitas sempre com empresas idôneas, né, que vão fazer a medição, enfim, apresentar o laudo, verificar se o SPDA demonstrou os níveis aceitáveis de resistência, enfim, né? E aí demonstrar ali o que precisa ser adequado ou não, né? Se realmente o prédio está protegido contra descargas atmosféricas ou se o SPDA está ali só de desencargo de consciência, né? Vamos lá, deixa eu ver. O que é SPDA? O José está perguntando. É Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. É o famoso para-raio. É todo o sistema de para-raio. Então, sistema de captação, sistema de transporte, né, que são os cabos, ou a própria estrutura do condomínio, né, se a descida for estrutural, o sistema de aterramento, né, que é o sistema de descarga mesmo, os DPS que são instalados dentro dos quadros elétricos, todo esse sistema compõe o que a gente chama, né, de para-raio. Vamos lá, o Francisco está perguntando, ótima tarde, condomínios de casa são obrigatórios a terem SPDA? Aí eu vou precisar da sua ajuda, Henrique, porque o SPDA, ele também, eu não sei os parâmetros, mas ele também se adequa a esses parâmetros. Então, área de construção, altura da construção, cadê aqui? Não estou achando, Henrique. Existem alguns parâmetros relacionados à prefeitura para obrigatoriedade. Consultar a questão de altura, né, que existe um padrão de altura para a obrigatoriedade do SPDA. Existe um padrão de uso, né? No caso de um condomínio residencial de casas, vai depender da altura para poder
definir a obrigatoriedade. Sempre quando a gente for falar em exceções, né? Então aqui a gente está falando no geral sobre edifícios residenciais, né? Sempre quando a gente for falar de exceções, a gente tem que ir lá na norma e verificar, na norma ou na legislação, o que for que a gente esteja consultando, e verificar se ela está enquadrada nessas exceções, né? E aí vai depender dos parâmetros de altura, de área, de uso da edificação, de local também da edificação. Então, é muito difícil dar uma resposta assim abrangente para todos os casos, né? Vamos lá. SPDA. Aí a gente vai para cá, elevadores. Então, elevadores, a gente tem lá algumas leis municipais, né? Decretos, né, que regulamentam essas leis. A ABNT 15597, que são os requisitos para segurança da construção e instalação de elevadores. E aí o elevador, ele tem a obrigatoriedade, até pela lei municipal, de emissão do relatório de inspeção anual, que é o RIA. E quem que emite esse RIA? É a empresa que faz a manutenção dos elevadores. Então, anualmente, a empresa que faz a manutenção tem que fazer esse relatório de inspeção. Esse relatório de inspeção, ele é acompanhado por uma RT do responsável técnico por essa emissão do relatório, né? E, às vezes, algumas pessoas perguntam se a gente pode mandar a RIA e tal. Quem manda a RIA, gente, é a empresa contratada para fazer a manutenção dos elevadores, tá? A Habitacional não tem como emitir essa RIA, não tem como contratar uma empresa para emitir essa RIA tem que ser feita por quem faz a manutenção, porque é essa empresa que está habilitada para fazer intervenções nesse equipamento, né? Por se tratar de um equipamento complexo, ele tem que ter ali uma rotina fixa, né, de manutenções, então é só essa empresa que pode fazer essa emissão da RIA. E dentro dos elevadores existe a legislação aqui municipal que exige sinalizações. Então, a sinalização de carga, de verificar, sinalização de carga quantas pessoas cabem dentro daquele elevador, aquela sinalização de que verifique se o mesmo encontra-se neste andar antes de entrar, né, no elevador, tem lá a lei, a especificação da lei. Então, para alguns casos, a gente vai ter aí a legislação própria para sinalização. E essa legislação de sinalização, ela é bem abrangente, assim, são, enfim, vários itens. Dava para fazer um webinar só de legislação para sinalização, e ela acontece principalmente aqui nos elevadores, tá bom? Até quem tiver curiosidade, pode perguntar para a empresa de manutenção se o seu elevador está com todas as sinalizações, enfim. É um bom questionamento para fazer para as empresas. Rotinas sanitárias. Rotinas sanitárias, vamos lá. O que a gente tem aqui dentro de... Eu coloquei rotinas sanitárias porque é uma coisa mais abrangente, né? Temos limpeza de reservatórios, controle de pragas e análise de potabilidade de água. Em São Paulo, antigamente, existiam algumas leis municipais que tratavam da limpeza de reservatórios anualmente. Então, na verdade, a lei falava a cada 360 dias, né? Que dava um período aí de um ano. Mas essas leis todas, não vou dizer nem a maior parte, posso falar com determinada certeza que 100% dessas leis foi revogada com o Código Sanitário do Estado, né? Que teve várias revisões, a última é de 2004, e esse Código Sanitário, ele atribuiu para as secretarias estaduais e municipais a responsabilidade de legislar e fiscalizar em cima dessas questões sanitárias, né, que envolvem o controle de pragas, controle de doenças, né, através da água, enfim. Então, onde a gente vai encontrar a legislação sobre limpeza de reservatórios, potabilidade de água? Na Anvisa, né? Na Anvisa e na Secretaria de Saúde também, tanto Secretaria Federal, secretarias estaduais. Eu sempre recomendo pesquisar nas secretarias estaduais,
porque ali é a competência mais efetiva, né, para legislar sobre isso. E aí, dentro dessas secretarias, dentro da Anvisa, existe a resolução, né, e o comunicado 06 de 2011, que os reservatórios têm que passar por limpeza a cada 6 meses. Esse comunicado ele é bem completo, ele especifica até como tem que ser feito. Depois da apresentação, todas essas principais leis, principais normas, eu baixei todas elas da internet para vocês, eu vou encaminhar, mas o legal é, dentro da nossa apresentação também eu vou deixar o link, porque o legal é ter o link, porque se ela for revisada ou se ela for revogada, você vai lá no link e aí já vê a norma atual, tá? Então, ter a norma vigente agora é legal para título de curiosidade, mas pode ser que daqui a algum tempo ela seja revogada. Então, assim, é bom ter o link de onde você acha essas coisas, tá? No final da apresentação tem os links para vocês. E aí a limpeza de reservatório é feita a cada 6 meses. O controle de pragas segue essa limpeza. Na verdade, existe uma... Vou até pegar aqui que eu separei para vocês. Existe não uma lei, uma determinação, né, de uma resolução. Espera um minutinho. Que fala que o controle de pragas, ele é um conjunto de ações preventivas e corretivas que tem que ter periodicidade mínima de 1 mês. Então, existem, algumas pessoas perguntam se tem que fazer semestral, se não pode ser anual. Eu digo aqui que, pelo Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a resolução 52 de outubro, que é esse terceiro pontinho aqui, fala que ele tem que ser mensal. O que acontece? Às vezes, não existe justificativa técnica para você fazer mensalmente. Então, às vezes, não existe, não tem praga ali para ser combatida, né? Então, é um gasto desnecessário para o condomínio. Então, a gente segue essa lógica de, se a cada 6 meses acompanha da limpeza de reservatórios, mas, se for necessário um período menor de aplicação, então, que seja feito, né? E aí, a análise de potabilidade de água tem que ser feita anualmente, né? Então, existe toda a legislação de potabilidade de água para os órgãos que fornecem água potável para as pessoas, né? Então, o Sabesp, ali, o pessoal que faz o tratamento de água, mas também existe essa análise dentro do condomínio, porque uma vez que a Sabesp, ela é responsável pela qualidade da água até o registro do condomínio. Dali para dentro, os síndicos ou os responsáveis legais, eles têm que manter esse nível de análise, esse nível de qualidade de água. Então, é responsabilidade do condomínio fazer anualmente para garantir essa potabilidade. Beleza? O Denilson falou sobre o elevador, não foi uma pergunta, estou entendendo aqui que foi uma afirmação. Sobre o elevador, é o único contrato de manutenção que é obrigatório. Se a gente for pensar em termos de norma, né? Então, não. Tem normas que especificam manutenções. Então, por exemplo, manutenção de ancoragens para trabalho em altura, a gente tem que fazer essas manutenções. Se a gente for pensar que norma tem força de lei, então todos os sistemas que compõem a edificação precisam passar precisam ter ali, não vou dizer contratos, mas eles precisam ter a manutenção, né? O contrato pode até não ser obrigatório, mas a manutenção, sim. Então, é bom a gente pensar, às vezes, em manutenção de forma mais ampla, não pensar só no contrato, né? Então, o contrato pode ser até que seja obrigatório, mas pensando na manutenção, todos os itens têm que passar por manutenções, né? Até mesmo nas edificações novas, a própria construtora, quando tem algum sinistro, ou quando tem algum problema que você tem que acionar a construtora, a primeira coisa que a construtora vai perguntar é se foram feitas as manutenções que estão indicadas no material, né, de uso de áreas comuns. Sempre soube que o contrato pode... ele precisava. Oi? Então, os contratos, eles podem não ser obrigatórios, mas as manutenções sim, tá? Da potabilidade, como eu, síndico, eu tenho uma empresa que faz essa limpeza, essa verificação, enfim, mas você disse que
eu, depois de um período, eu tenho que garantir essa parte, o síndico ou o responsável. Como que eu, síndico, ia constatar, ou sei lá, verificar essa potabilidade? Quando você faz o laudo de potabilidade, na verdade, o síndico, né, o síndico ou responsável legal, né, ele tem que contratar esse laudo e fazer essa análise, pedir, né, contratar uma empresa especificada, legalizada e habilitada para fazer esse laudo. O laudo... Não, isso, desculpa, esse eu tenho, eu faço. Ela vem aí, inclusive, agora dia 22 já está agendado para que eles venham fazer isso. É que eu fiz confusão, mas você disse que depois eu tenho um período, ou a cada semana, ou a cada mês, eu, síndico ou um responsável, tenho que sempre analisar essa potabilidade. Se não for isso, talvez eu tenha feito confusão no entendimento. Ou se não. eu tenho que ver como que eu faço esse teste aí, tem alguma forma, enfim? Não. Esse teste, ele é feito em laboratório, né? Coleta-se uma amostra de água e ela é levada para o laboratório. Isso tem que ser feito por uma empresa. O síndico não vai fazer a potabilidade, ele tem que a análise de potabilidade. Ele tem que contratar essa análise. E aí, se de repente a análise, o laudo lá der alguma contaminação, alguma coisa assim, aí sim, ele contrata uma empresa de medidas sanitárias para fazer as medidas necessárias para conseguir a potabilidade. Faz novamente o laudo e vê se essas medidas serão efetivas. Obrigado. Imagina. Vamos lá. Rotinas sanitárias. Deixa eu ver aqui que a Jéssica fez uma pergunta. Muitas empresas que realizam esse serviço de desinsetização e desratização não fazem reforço dos serviços após esses 30 dias, mesmo o certificado tendo a garantia de 6 meses. Tem que estar, na verdade, precisa analisar o que está em contrato, né? Então, muitos condomínios acabam contratando isso. Se está em contrato e a empresa não está fazendo, então tem que cobrar sim. Agora, o condomínio tem que fazer ali o contrato. Quando eu falo contrato, não precisa ser exatamente ali aquele papel, né, assinado, pode ser o contrato de prestação de serviço simples, tá? Precisa ver o que está incluso nesse contrato e cobrar, sim, para as empresas fazerem. E as empresas têm que dar um certificado, tá, de desinsetização, desratização, limpeza de reservatórios, mostrando qual foi o produto aplicado, onde foi aplicado, qual o prazo de duração dessa aplicação, quando que é a próxima aplicação, o número do registro profissional do responsável por esse produto que está sendo usado. É um produto químico, né, controlado, não pode ser usado assim deliberadamente, então tem que ter um acompanhamento de um responsável técnico, tudo isso tem que estar constando lá naquele certificado de limpeza e de controle de pragas. A Ana Paula falou, pensando em manutenções obrigatórias, mantas duram cerca de 10 anos. Fazer calhas para desviar o vazamento em lajes de garagem é amparado nas normas legais? Não. Eu entendi essas calhas, entre aspas, porque essa é a famosa adequação técnica, né? Gambiarra. O que acontece? Muitos condomínios têm infiltrações, né, nas garagens, e aí acaba colocando umas calhas realmente para captar essa água das infiltrações e mascarar o problema. Isso é o pior dos mundos, assim, porque além de você não resolver o problema, você esconde ele, e aí ninguém vai se sentir na necessidade de resolvê-lo. Então, essas calhas, ela tá, assim, totalmente fora de norma, não existe isso, e totalmente fora de bom senso, assim, se for vamos supor que, sei lá, tá pingando no carro e aí a pessoa precisa parar aquele problema para não prejudicar o carro. Na verdade, tira o carro dali, entendeu? Dá um outro jeito e repara naquele momento. Porque o que as pessoas justificam tava pingando no carro, aí o problema da laje passou para o carro, mas é que o problema não vai ser resolvido com a calha, ele vai ser resolvido refazendo o piso, consertando o vazamento, a infiltração. Então, assim, isso não é justificativa, né? Fazer isso só vai gerar um problema maior lá na frente, que é a deterioração da estrutura. A gente sabe que estrutura deteriorada, ela é um problemão para o condomínio, porque é um serviço caro, é um serviço técnico especializado, não é fácil de resolver. Então, assim, se estiver chegando nesse ponto de infiltração, tem que resolver o problema, não botar calha.
tá? Para a próxima, rotinas sanitárias. Aí a gente vem em recomendações gerais. Então, assim, dentro do mundo de condomínio, a gente tem N situações, assim, são muitos sistemas realmente, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, é sistema de detecção, é sistema de combate a incêndio, é sistema hidráulico, sistema elétrico, enfim, estrutura, vedação, caixilharia, além de toda a rotina de condomínio, né, a gente sabe que são muitas coisas. E aí a gente não consegue abranger todos esses itens, mas aí a gente fala sobre esses principais, e aí eu deixei aqui para vocês as recomendações gerais que estão dentro do Código de Obras e Edificações do município de São Paulo, né? Recomendações gerais da norma de manutenção de edificações, da norma de inspeção predial, da norma de desempenho. Então, assim, essa norma de desempenho, ela não é aplicada ao dia a dia, ela é aplicada à construção. Mas se você tiver alguma dúvida sobre o material que foi utilizado na sua construção, se você tiver alguma dúvida dos níveis de desempenho que aqueles materiais têm que apresentar, tudo está nessa norma 15575, tá? E aí sempre consultando as normas, a legislação, de acordo com o ano de construção do condomínio, tá? Para a gente não cair naquele problema de achar que porque uma norma foi editada agora, em 2022, todos os prédios anteriores a isso vão ter que se adequar. Não é assim. Existem níveis de adequação e existem exigências mínimas e máximas para as adequações, né? É claro que sempre que uma norma é editada, todos os condomínios, todas as edificações que são construídas a partir dali, elas têm que observar aquelas recomendações. Mas anteriormente, a gente vai ter que usar aqueles parâmetros, né? Para verificar se realmente se encaixa nessas normas novas. E aí tem a NR8, que está cheirinho de nova, assim, foi revisada agora em julho. Então, a gente está em agosto, não tem nem um mês da revisão dessa NR8, que é uma NR de edificações. E o manual de áreas comuns, que é a Bíblia do condomínio. Então, assim, cada condomínio é composto de sistemas diferentes. A gente tem alguns que são comuns a todos, né? Então, sistema elétrico, hidráulico, sempre vai ter estrutura, vedações, sempre vai ter nos condomínios. Mas a Bíblia do seu condomínio é um manual de áreas comuns, né? Então, a gente sempre vai pegar essas leis principais e trabalhar aliadas ao manual de áreas comuns do seu condomínio. Se o condomínio não tiver um manual de áreas comuns, o Secov tem umas edições dos manuais gerais, assim. Então, ele tem lá um manual de áreas comuns geral para qualquer edificação. É claro que quando você vai pegar esse manual, você vai ver que alguns itens não tem no seu condomínio. Então, ele vai falar sobre gerador, por exemplo. No seu condomínio não tem gerador. Então, não se aplica, né? Então, a gente faz a leitura desse manual, sempre adequando o que tem no meu condomínio, o que não tem, o que é aplicável, o que não é, tá bom? Aí, aqui eu deixei para vocês a bibliografia. Opa, não foi, peraí. Bibliografia. E aí, aqui na bibliografia são os links que eu comentei com vocês, onde a gente vai conseguir acessar as normas revisadas, vigentes, né? De todas essas normas que eu comentei com vocês, elas estão nesses links, que a gente vai conseguir sempre ter ela fresquinha, assim. Então, se for revisada amanhã, através do link vocês conseguem acessar. Aqui a gente deixa um link para o site da Habitacional, se tiverem alguma dúvida, quiserem ver alguma coisa. E eu vou abrir aqui para vocês, para mais dúvidas, mais questões, se alguém tiver mais alguma pergunta. Deixa eu fechar aqui. Então, a ideia geral era essa, gente. Existe muita dúvida, assim, sobre o que é obrigatório, eu tenho que fazer o laudo, eu não tenho que fazer o laudo, enfim, está na lei, não está na lei. Então, a gente trouxe aqui para vocês o apanhado geral de leis e normas, né? É claro que se a gente for entrar no item a item, a gente vai ver que esse assunto é bem abrangente, existem normas, leis, né, federais, estaduais, municipais, secretarias, portarias, resoluções. Esse mundo de legislação, o pessoal do jurídico que está aí me acompanhando tem muito mais propriedade para falar do que eu,
e é muito abrangente, né? Mas nosso intuito aqui é tirar as principais dúvidas do dia a dia dos condomínios. Então, eu espero que eu tenha conseguido trazer alguma informação para vocês e estamos à disposição para dúvidas, para questionamentos. Se a gente não souber na hora, a gente vai caçar e trazer depois para vocês as informações. Tá bom? Deixa eu ver se alguém tem mais alguma dúvida. Aqui no chat não tem. Henrique, você quer complementar com alguma coisa? Dar alguma informação que você acha relevante? Bom, com relação à segurança contra incêndio, se ficou alguma dúvida, principalmente nos condomínios residenciais de casa, a gente está à disposição, a Renata pode disponibilizar aí nossos contatos aí da dinâmica para dúvidas técnicas também, não tem problema. E relacionado a treinamentos também de brigada de incêndio, simulado de abandono, também estamos totalmente à disposição. Obrigada, Henrique. E a gente tem um departamento de serviços obrigatórios que a gente tenta junto com os síndicos, né, acompanhar os vencimentos desses serviços obrigatórios. Então, se tiverem dúvidas, assim, se quiserem questionar, falar como é que está aí, né, os nossos serviços, estão cadastrados, enfim, entrem em contato com a gente está aqui para tirar dúvida, para orientar, para ajudar no que for necessário todo mundo, tá bom? Su, você quer colocar alguma coisa? Fazer algum comentário? Eu quero agradecer a presença de todos aí. A gente tem aí todo mês um tema relevante para condomínios, então espero que vocês fiquem sempre ligados nas redes sociais, aí que a gente sempre está publicando alguma novidade. É isso, agradeço a todos e até a próxima. Então é isso, gente. Obrigada pela participação de todo mundo. Fico muito feliz que a gente tenha conseguido reunir a galera aqui para compartilhar um pouquinho dos conhecimentos. E é isso aí, estamos aqui à disposição de vocês. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Parabéns, Renata. Obrigado. Um abraço. Obrigada, viu, Henrique? Obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição para o próximo. Em breve, em breve. Obrigada, Henrique, Mauro também. Mauro ainda está aí? Obrigada, Mauro, se você ainda estiver aí. Ele estava, mas ele não estava conseguindo mais ouvir o áudio. Teve um problema no aparelho, ele não estava conseguindo ouvir o áudio. Eu estava digitando para ele muitas coisas. Chama língua, é uma saudade de rua, né?